Ela é jornalista na Rádio Massa FM São Paulo e locutora do Balanço Geral São Paulo da TV Record. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2007, foi repórter na Rádio Capital, chefe de reportagem no Jornal da Gazeta na TV Gazeta São Paulo, repórter e âncora na Rádio Sul América Trânsito e também atuou como repórter na Rádio Record. Foi apresentadora dos podcasts Mulher Entende Mulher e Elas na Área. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Raquel Hickman. Oi, Vanderlei, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia? Quanto tempo? Que saudades, viu? E que honra estar aqui no Mackenzie novamente. 18 anos depois de formada, hein? Como é que foi entrar aqui? Ah, é uma emoção. É mesmo? Ai, com o metrô perto agora, que beleza, viu? Na tua época já tinha a promessa do metrô. Tinha a promessa, era para ter inaugurado em 2007, o ano da formatura, mas aí você sabe como que é a obra do metrô, né, Vanderlei? Dá uma atrasadinha. Mas subi bastante aqui a região da República, sabe? Ali pelo centro de São Paulo. Também vim ali pelo caminho da Santa Cecília. Também, né? E aí, quando eu cheguei aqui nesse miolinho do Mackenzie, nossa, que vontade de voltar no tempo, viu? Falando em voltar no tempo, falando em chegar no Mackenzie, como é que você chegou ao Mackenzie? Como é que você chegou ao jornalismo? Olha, no Mackenzie, quando eu prestei o vestibular lá atrás, eu fiz a prova. E aí, na hora que eu estava sentadinha ali no meio da praça, né, que tem todos os predinhos de tijolinho, eu falei, é aqui que eu quero ficar. Que ambiente gostoso, que pessoas bacanas, enfim. Se eu der certo, né, aí prestei o vestibular, passei. E o jornalismo, acho que assim, não tem ninguém na minha família que é jornalista. E eu sempre gostei de rádio. Tanto que desde criança, Vanderlei, eu ficava sentadinha, pegava jornal, revista, uma luminária daquelas antigas de abrir, fingia que era o meu microfone e ficava lendo notícia. Ou então revista feminina, né, tipo Capricho, Atrevida, assim, o horóscopo. Eu ficava sozinha no meu quarto, viajando, montava meu estúdio de rádio, pegava aqueles radinhos à parte, com fita cassete na época, depois o CD, e tocava as músicas ainda, sabe? Eu lia o horóscopo, por exemplo, e depois eu tocava a música. Agora vocês vão ouvir Britney Spears, Backstreet Boys. Enfim, era meu sonho. E o jornalismo também, eu sempre gostei de reportagens, né, de fazer matéria, de investigar a cidade de São Paulo, que tem tantas pautas espalhadas por aí. E lá em casa, minha mãe queria que eu trabalhasse no banco. E meu pai queria que eu fosse engenheira mecânica. E eu fui para onde? Para o jornalismo, mas eles me apoiaram muito. E que bom que deu certo, assim, eu fico muito feliz vendo a minha trajetória, né, enfim, de ter a oportunidade de trabalhar no rádio, né, de conseguir, e hoje está na TV também. Olha, eu sou muito abençoada, mas assim, foram degrauzinhos que eu fui subindo, né, devagar, ralando bastante, aprendendo todos os dias também, quebrando a cara, claro. né. E hoje posso dizer que assim, tem muito mais para aprender ainda, que esse mundo de jornalismo com podcast hoje, com inteligência artificial, com tantas coisas, né? A gente vai englobando, vai dosando, mas é um mundo que me cativa cada dia mais e não me vejo em outra área sem ser a do jornalismo. Sobre o rádio eu não tenho dúvida, porque eu me lembro de você na época, você tinha um contato muito forte com a professora Lenise, que foi sua professora de rádio, e ela te incentivava bastante, então a gente tinha certeza que você ia para o rádio, não tinha dúvida disso. Mas o que foi importante para você na faculdade? Quer dizer, a gente entra muito jovem, né? Você devia ter ali seus 17, 18 anos, começando, era um curso novo. O que você esperava da faculdade? O que você acha que foi importante para a sua formação aqui? Eu acho que a base acadêmica é muito importante, né? A gente ter também as leituras de livros, tem uma biblioteca maravilhosa aqui no Mackenzie, né? Enfim, que a gente podia estudar várias áreas do jornalismo. E também a aula prática. Eu acho que assim, na faculdade a gente teve tantas aulas de ética, de práticas de rádio, de televisão, de até jornalismo de economia na época, que eu nunca pensei que eu fosse fazer. Mas assim, é muita base para formar o profissional que a gente vai estar na frente da câmera ou na frente do microfone, né? Enfim, eu acho que essa base do conteúdo é muito importante também, a gente ter a base teórica, leituras, conhecimentos de livros, reportagens, enfim, você mesmo montar a sua própria reportagem, como trabalhar uma pauta, por exemplo, porque não é simplesmente pegar um microfone e sair falando, você tem a entonação no rádio, como você vai falar, o tipo de notícia que você vai dar também, a sua pesquisa na pauta, a sua edição numa TV, edição no rádio. E aqui foi um boom, né, de coisas
que conseguiu englobar esse profissional que eu sou hoje, né? Eu sou muito grata ao Mackenzie por causa disso, né? Que eu consegui explorar várias áreas e chegar até onde eu cheguei hoje. Falando de formação, de tudo que você falou aí, você acredita ainda que é importante a formação acadêmica para um profissional de comunicação? Eu acho, Vanderlei, eu acho necessário, porque hoje em dia tem muitos influencers, né? Rede social também, é muito fácil você hoje montar um estúdio na sua casa e começar a falar as coisas. Eu acho que ter uma base teórica é importante, leituras, pegar assim livros antigos, tanto de teoria quanto manual de redação, né, que às vezes a gente tem aí em vários veículos. É importante para formar o profissional hoje, não só a prática, não só o dia a dia. Então, a teoria, ela ajuda muito a crescer o profissional, né, que hoje está no mercado. Você estava me contando como você chegou agora, né, na Record, no Balanço, e por quê. Eu queria que você explicasse. Porque é importante a gente entender também, não é só uma pessoa que vai lá fazer locução, tem um pouco mais. Como é que você foi contratada? Na Record, no Balanço Geral, tá fresquinho, né? Foi recente. Eu faço praticamente o rádio na TV. E por que o rádio na TV? É para dar mais dinamismo, para ser mais popular também no linguajar, porque, lógico, o Balanço Geral, ele tem, né, um público mais, assim, povão mesmo, né? E atende aqui São Paulo, região metropolitana. E por que o rádio na TV? Porque aí a TV tem imagem, né? E às vezes tem as matérias, que são os VTs, mas também tem só imagens que precisam de um off vivo. E aí nessa hora a gente precisa detalhar essa imagem, né? Não só observar, foi um acidente, um carro bateu no poste e quase pegou um senhorzinho que passava na calçada. Não, mas espera lá, vamos ver os detalhes. E aí o rádio entra nessa parte, porque quando a gente está no rádio sem a imagem, hoje tem imagem no rádio, né? Já não pode falar tanto assim. Mas, por exemplo, quem está no carro ouvindo, você não pode fazer uma locução no rádio muito devagar. Tem que ser mais acelerada, nem tão acelerada também. Mas o rádio é aquele quente do que está acontecendo no momento. Então, por exemplo, quando você pega uma imagem na TV, o rádio é legal porque você vai explorar vários elementos que estão naquela imagem que às vezes passaria despercebido para o telespectador. Então, esse carro, antes de bater no poste, ele quase pegou um motociclista num cruzamento, estava em alta velocidade, ele derrapou, ele chegou a tombar para um lado ou não, o poste andou ou não andou, a pessoa foi atingida ou não, se assustou ou não assustou, depois pegou outro carro, enfim. Então, você consegue narrar vários elementos na imagem que eu acho interessante, porque só assistir a imagem já está lá, mas a curiosidade, o que está ao redor, é bem interessante. E quando está, por exemplo, com ao vivo, com um helicóptero, motolink, mostrando factual, ameaça de bomba em algum lugar, ou então transporte público com problemas, greve de ônibus, ali você não tem... peraí, deixa a pauta apurar primeiro para chegar a minha informação e formar uma reportagem. Não, ali é no momento quente. Então, por exemplo, quando o helicóptero está sobrevoando um acidente, você tem que observar lá, tem viatura do bombeiro, tem carro de polícia, tem gente já sendo atendida. Então, essa agilidade do rádio com o vocabulário também, eu acho que ajuda bastante na hora de você casar a imagem da TV com a narração, com a locução. E tem que ser ali, no pique, né? Não dá para ficar gaguejando, enfim, né? Tem que ser direto. Então, é uma bagagem bem bacana e eu estou muito feliz de fazer parte do time agora. Ô Raquel, você quando entrou aqui, certamente, eu sou um apaixonado pelo rádio, sempre ouvi rádio desde garotinho, e também você ouviu, como todos nós ouvimos, histórias de que o rádio vai acabar. E várias vezes, né, tal. Ele se modificou, eu tenho a impressão, eu não sei se é a mesma impressão que você tem, talvez você tenha, porque você é da área do rádio, é que ele melhorou, ele cresceu, ele se desenvolveu e ele abriu mais mercado. É isso mesmo? O podcast acabou ajudando, o rádio virou múltiplas vozes, né? Porque você ainda pegou um período em que tinha aquela voz do rádio, né? Eu falo para meus alunos, graças a Deus isso acabou. Qual é a visão que você tem do rádio hoje? Muitas visões, Vanderlei, posso falar? Pode, deve. Então, vamos lá. Primeira delas, o rádio nunca vai acabar. Porque, por exemplo, lembra de um apagão que deu em 2011? Lembro. Claramente, o rádio foi fantástico. À noite, São Paulo ficou às escuras. Lembro. Nessa época, eu estava na Rádio Sul América Trânsito. Não estava na rádio trabalhando, mas estava acompanhando o trabalho da equipe, estava em casa já. Mas foi o seguinte, do nada a repórter que estava na rua, ela começou a olhar todos os postes da Marginal Pinheiros e a Marginal ficando um breu.
De repente a cidade ficou um breu e só ficou com a luz do carro, né? O farol aceso. E aí, televisão não tinha, internet não tinha. O prefeito, o governador tinha que dar um posicionamento do que tinha acontecido na cidade. E para onde eles correram? Para o rádio, que era o único meio que sobreviveu, porque o radinho de pilha, quem tinha em casa, conseguiu se atualizar do que estava acontecendo. E quem estava no carro, eu estava no carro nesse Pois dia. é, eu estava em casa. Naquela época o celular não era tão desenvolvido como hoje, mas dava para fazer ligação. Se usava o celular ainda para ligar, né? E aí eu lembro que eu liguei para a rádio e cada repórter que já estava na sua casa, enfim, dando informação de como estava o bairro. Então tinha gente que morava na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte. E aí falava, olha, aqui está tudo escuro. Aqui. Então o rádio foi montando um mapa de São Paulo e as autoridades foram procurar o rádio. Então tá aí o primeiro deles, o radinho de pilha. Sempre vai ajudar, viu? Eu sempre conto essa história e sempre quando eu conto meus anos, eu conto com emoção essa história, porque eu acho que foi tão importante este dia especificamente, e ele não está contado ainda. Falta contar este dia. Eu acho que esse dia é muito fundamental, porque foi uma participação efetiva de todas as rádios em São Paulo. Desculpa, te cortei, continua a sua... Imagina, a gente continua o raciocínio, que a gente improvisa. Então, questão da voz. Né, de ter aquela voz de locutor, né? Eu, quando entrei na Rádio Record, depois de 15 dias, o meu diretor falou assim, ó, vamos fazer um teste, você vai para o microfone. Eu falei, como assim? Não tenho nem voz, essa vozinha fina, né? Enfim, não, a gente vai trabalhar ela. Então, assim, você tem que trabalhar a sua voz, achar o seu tom. Não precisa ter aquela voz super, mega potente, isso não é mais. O que você tem que saber falar é dosar as palavras, pontuar o que é interessante. E aí você vai construindo a sua linha, né, a sua fala. E aí cada um tem uma identidade. Isso que é mais gostoso, são várias vozes, né, diferentes. Voz de mulher, voz de homem, enfim. Então, essa questão de ter voz bonita não existe mais para o rádio. Cada um vai trabalhando a sua voz e colocando ela de um jeito que fique mais agradável no ar, até mesmo o tipo de reportagem que vai fazer. Se vai para uma editoria policial, uma editoria que é mais de cultura, política, de factual, enfim, né? Cada um vai seguindo o seu perfil. E para mim, podcast não é rádio, tá? Eu tenho essa opinião porque o rádio é muito diferente do podcast. Né? Por exemplo, na Massa FM a gente tinha um quadro que chamava Mulher Entende Mulher. Era das 9h15 às 10 horas da manhã, só com assuntos femininos. E a gente recebia entrevistados. Eu apresentava junto com a Thelma, então era só mulheres que vinham dar entrevistas. Teve uma época que a gente colocou alguns homens, depois a gente mudou o perfil. Só que assim, no rádio você tem break, né, tem que cumprir a carga comercial, tem que tocar música, né, no caso da Massa também. Então, assim, a gente explorava o convidado, né, dependendo da pauta, só que a gente ficava com aquele gostinho de quero mais, né? E infelizmente você fala, poxa, acabou um assunto tão legal para a gente trabalhar, os ouvintes participando. Então, a gente criou o podcast Mulher Entende Mulher para ampliar esse quadro, mas aí já é uma outra plataforma. Né? Então, o podcast poderia ter duração de 1h, 1h30, e aí a gente anunciava no rádio. Né? Mas você não acha que o podcast ele ajudou a incentivar ainda mais o ouvinte de rádio, o jovem, por exemplo? Para o jovem, eu acho que sim. Hoje tem videocast também, né? Então, assim, o rádio, por mais que hoje se tenha a imagem, eu acho que quando tem a imagem e tem o rádio ao mesmo tempo, tem um problema só. Alguns veículos, na hora que estão fazendo as reportagens, eu acho que eles estão falando muito mais para a TV do que para quem está só ouvindo. Ah, você viu aqui a imagem e tal, mas quem está dirigindo não viu a imagem. E aí eu acho que perde aquele brilho de você narrar, que aí é o que eu estou fazendo na televisão, por exemplo. Você está narrando. Porque até mesmo quem assiste televisão, vou dar um exemplo da minha mãe. A minha mãe, ela fala assim, eu ouvi na TV. Ela não fala que assistiu, ela fala, eu ouvi na TV que teve greve de ônibus. Então, assim, a pessoa não está parada. Aqui em São Paulo, né, a vida é tão corrida também, não dá pra gente ficar assim, sentadinho no sofá, quem me dera, né, só assistindo. Mas não, você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, cuidando de criança, fazendo comida, preparando a marmita para sair de casa, enfim, escovando o dente. E você está ouvindo mais do que assistindo. Então, eu acho que essa parte da locução, do rádio na TV, ou então do rádio, você trazendo os detalhes, é o brilho do rádio hoje que vai deixá-lo imortal. E eu acho que é muito mais base para quem começa no rádio e vai para a TV
né, do que o caminho inverso, né? Eu acho muito difícil hoje quem está na TV ir para o rádio, às vezes sofre um pouquinho mais. Se apaixona, porque eu já tenho exemplos disso, viu? Tem várias pessoas. Tem gente que começou na TV, foi para o rádio e se apaixonou pelo rádio, Sim. né? É difícil não se apaixonar pelo rádio. Mas eu acho que o brilho de você narrar, de trazer os elementos daquilo que você está vivendo, tentar passar para o ouvinte aquilo que você está vendo, é o grande diferencial e é a magia do rádio, porque o ouvinte tem que imaginar na cabeça dele. E o imaginário. Para mim, o rádio é isso. Você vai ouvir a voz da pessoa, vai achar que ela é loira, ruiva, morena, pele clara, escura, enfim, você vai... a mesma coisa a reportagem, do jeito que você está contando, você vai imaginando, nossa, num caso policial, meu Deus, aconteceu isso, o bandido escapou, não. Enfim, eu acho que esse que é o grande segredo, a grande arma aí do rádio. Arma boa. Raquel, a comunicação muda muito rápido, né? Você está formada há 18 anos já. 18 anos. O que você diria, o que você analisa como uma mudança efetiva na comunicação? Além da tecnologia, né? Quer dizer, na tua época não tinha a figura do influenciador, não tinha a rede social ainda como é hoje. Como é que você analisa a mudança na comunicação? Foi benéfica? Como que você faz esse balanço? Vanderlei, eu acho muito bom, né? Eu acho que toda mudança, toda tecnologia vem para agregar, mas também tem que saber trabalhar, né? Tem que saber dosar. Por exemplo, questão de apuração. Hoje em dia é muito importante apurar a informação, ainda mais com esse tamanho de redes sociais que tem. Você dá uma fake news. A pior coisa que tem, que eu acho, é você voltar no microfone e falar assim, olha, nós erramos, ou então corrigindo a informação, porque ali você tem a credibilidade. Eu sei que dependendo do fato que está acontecendo, se é uma coisa quente na hora, né, que não tem como você fazer uma apuração mais assim detalhada, é difícil, mas... O que eu acho? A apuração por telefone, por exemplo. Era tão bom você ligar antes e já apurar com a própria pessoa, tá? Hoje não, hoje tem assessoria de imprensa que não tem nem mais telefone, é só por rede social. Né? Twitter, nem Twitter mais, né? O X agora. Ninguém quer falar, né? Ninguém quer falar, só quer colocar ali e é difícil às vezes de você ter até o acesso para conseguir. E-mail, então, nossa, mandar um e-mail parece que é coisa, né, do passado, assim. Mas eu ainda mando e-mail. Eu tento sempre ligar, quando tem as fontes também, mas eu acho que, assim, para a gente chegar na informação, a rede social, ela ajudou, mas ao mesmo tempo atrapalha um pouco, dependendo se você quiser ter mais detalhes. Em termos de visibilidade, a rede social ajudou bastante, porque, por exemplo, hoje você faz uma matéria, você coloca na rede social. A pessoa não teve tempo, às vezes, de assistir seu programa ou de ouvir na rádio e tal, coloca na rede social ali, ela vai repostando, e aí é legal porque seu trabalho vai girando também, né, digamos assim. E também, lógico, falando de podcast, videocasts, né, são outros... abriu o campo, não ficou só limitado a jornal, revista. Na minha época era isso, jornal, revista, rádio e TV. E começar a escrever para site, né? Depois que já foi se aperfeiçoando. E cada um desses tem uma linguagem própria também, né? Você escrever para um jornal não é a mesma coisa o texto de internet, é uma outra pegada. Né? O que você vai falar no rádio é diferente do que você fala na TV, dependendo do tipo de programa. Mas eu acho que hoje, com as redes sociais, lógico, você tem um canal também pela rede social, eu só acho que a apuração é o mais importante. É o fundamental. Não querer dar o furo. Eu acho que trabalhar... Checagem. Checagem é o mais importante. Não sair copia e cola, sabe, de veículos de comunicação. Às vezes você pega num portal de uma empresa um texto, quando você olha, você fala, nossa, parece que eu já li esse texto antes em algum outro lugar, né? Então acontece isso também. Eu tenho uma visão sua muito séria, muito tímida e disciplinada no processo do seu período de faculdade. O que você diria para aquela menina lá em 2004 que ia fazer jornalismo? Como é que era? Se assustou no primeiro momento? Se entrou decidida? Eu entrei decidida, mas assim, assustada, né? Porque afinal de contas, eu lembro da Jung, uma professora de jornalismo internacional. Jornalismo internacional. E aí eu lembro da primeira matéria que eu fiz para ela, que foi entrevistar um ufólogo. Eu entrevistei um ufólogo para falar sobre ET. Eu falei, gente, que planeta que eu vivo, né? Enfim. E eu lembro que foi muito legal, porque assim, era uma entrevista ping-pong, então ela foi me orientando, né? Enfim.
mas falou, olha, vamos trabalhar um outro tema, tenta pegar alguma coisa mais da cidade, assim. Então, por exemplo, eu falava, gente, então não é coisa só que vem na minha cabeça, o que eu gosto de fazer. Se eu quero trabalhar com factual, é verdade, eu preciso olhar para a cidade. Então, vou olhar no meu bairro, sei lá, se tem algum problema com poda de árvore, com calçada quebrada, com problema de saneamento, se os moradores estão reclamando de alguma coisa, ou se tem uma cultura legal do bairro. Enfim, foi abrindo a minha mente aqui no Mackenzie para outras, né? O que o jornalismo pode fazer em termos de pauta, edição, apresentação. O que eu falaria para a Raquel daquela época, né? Menina, se joga que vai dar boa. Disciplinada eu sempre fui, Vanderlei. Eu sempre, acho que por ser virginiana, sei lá, eu sempre tenho minha agendinha, né? Tenho papel até hoje. O pessoal escreve tudo no celular, eu não consigo. Eu escrevo tudo no papel, agenda, né? Enfim, só os contatos que de fato mesmo foram para o celular, porque fica mais fácil, né? Mas assim, disciplinada eu sempre gostei de biblioteca, de ler livro, reportagem, de pegar livros teóricos também e saber como montar uma grande reportagem, qual que é a diferença de um tipo de notícia para o outro, porque o passado, ele ensina o futuro também, né? E hoje você tem grandes reportagens, revistas que fazem grandes reportagens ainda. O problema que eu acho da galera é tempo para ler, né? Porque hoje o pessoal na rede social quer tudo curtinho Rápido. ali, né? É outra coisa que a rede social ajuda, mas ao mesmo tempo não dá aquela coisa do jornal que tinha aquela grande reportagem, de uma revista, por exemplo, que vinha com todos os detalhes. Bom, então, decidida, determinada, entrei, se joga. Tímida, sempre fui, até hoje eu sou, né? Eu estou aqui, mas eu fico com o coraçãozinho batendo, sabe? Eu não sou aquela pessoa que chega numa redação, por exemplo, bom dia, gente! Eu chego meio, oi, bom dia, bom dia, bom dia, vou pro meu cantinho, mas converso quando você abre, tal. quando o microfone abre, aí o show onde começa. você se sente bem, né? Aí eu falo para todo mundo, até com os estagiários, né, na rádio, eu falo, esse microfone é uma caixinha, digamos assim, que a gente tem um poder que a gente não imagina. Porque, por exemplo, a gente está aqui num estúdio, nós dois conversando, mas quantas pessoas que estão assistindo a gente depois? E às vezes você fala, ai, cometi uma gafe aqui, imagina, ninguém percebeu, né? Ou, enfim, só eu e o apresentador. Imagina, o ouvinte hoje com o WhatsApp ainda. Na minha época, quando eu comecei, não tinha WhatsApp. Era, olha, SMS, portal de voz e e-mail que o ouvinte participava, o telefone também, né? Aí o telefone era legal porque era ao vivo, né? Assim. Mas o ouvinte continua participando, né? Continua muito, mas hoje com o WhatsApp, a gente fica mais com mensagem de texto e com mensagem por voz também. Só que tem que ser coisa rápida, né? Não dá para ficar falando muito. Eu gostava quando o ouvinte entrava por telefone, porque você fala, é uma caixinha de surpresa, o que vai acontecer? Não dá para a gente ouvir antes e falar, esse pode ir para o ar, esse não pode, né? Enfim. Então, tímida até hoje eu sou, né? Mas quando tem aquela caixinha na minha frente, eu falo, se eu conseguir tirar um sorriso de uma pessoa, ajudar alguma pessoa com a informação, nem que seja um retorno de um bom dia de um ouvinte, por exemplo, eu já estou super feliz. E essa é a diferença que eu acho do rádio. É mais próximo do público do que a TV. A TV hoje, por mais que você tenha interação ali na hora, mostra as mensagens, para mim o rádio não vive sem o ouvinte. O ouvinte, ele dita a pauta. Algum arrependimento de ter feito jornalismo? Posso falar? Claro, deve. Eu gostaria de ter ido para o esporte. Mas dentro do jornalismo. Dentro do jornalismo, né? Foi o seguinte, nunca pensei, assim, sempre gostei de esporte, né? Mas na minha cabeça eu não pensava em atuar no esporte. Para mim era, eu vou trabalhar no factual, né? Então eu vou cobrir trânsito, reportagem policial, política, né? Enfim. E quando eu entrei na Rádio Record, eu fui entrevistada primeiro pelo Morsa, que era o Paulo Roberto Martins. Sim, Paulo Roberto Martins. Que era um cara de rádio. Sim, maravilhoso. Nossa, uma pessoa assim que me ajudou muito ensinando do jornalismo ali na hora também. Mas ele era do esporte. E aí eu falei, olha, eu queria trabalhar no factual, queria ir para o jornalismo mesmo. Então ele falou, olha, vou te passar para outro diretor fazer entrevista com você, porque aqui eu cuido do esporte, né? E tudo bem, trabalho com factual, né? Sempre trabalhei. Mas olha, depois que eu fiz o podcast com a Ana Martins,
trabalhar na Metropolitana, enfim, maravilhosa. O Elas na Área, que a gente só falava de esporte. Eu pensei, puxa vida, né? Poderia ter começado lá atrás, né? Nunca é tarde, né? Dá tempo, claro. Quem sabe? Mas gosto muito do factual, do que eu faço hoje, adoro, né? Essa adrenalina do dia a dia, ainda mais São Paulo, que ferve 24 horas, né? A gente não para, a gente acha que é um dia tranquilo. Hoje, por exemplo. Do nada vem uma chuva, que cai um monte de árvore, que alaga lugar, que tem parque fechado. Então, também gosto disso. Mas se tivesse um arrependimento, eu acho que seria a área do esporte. Acho que não tem do que se arrepender, Raquel. Obrigado por você ter vindo, por esse bate-papo. Eu estava há muito tempo querendo falar com você. Acho que tem um carinho muito grande da gente contigo, né, com a sua turma também. Então, tanto que eu sempre me lembrei, Raquel Rádio. Eu nunca perdi essa conexão. Para mim, sempre teve essas duas palavras. Raquel Hickman está ligada ao rádio. Obrigado. Rádio. Imagina, Vanderlei, obrigada a você. Foi uma honra poder voltar para o Mackenzie. Nossa, fechei 2025 com o melhor presente, né? Que eu falo, nem acredito. Eu estava contando assim os dias para pisar aqui. Com isso. Parabéns por toda a estrutura de vocês. Viu? Mais vida longa ao Mackenzie, ao curso de jornalismo também, com todos os alunos. E é vocês que vêm contar essas histórias, né? Porque o projeto é exatamente isso, é o projeto Memória, é exatamente... eu sempre falo que quem conduz, quem traz a informação são vocês. São quase 200 entrevistas até agora. Acho que tá legal. Sim, não, quem quiser conhecer a Rádio Massa também pode passar lá. Tem picolé, vai tomar um picolé com a gente lá. Maravilhoso. Lá. Isso mesmo. Pode conhecer também a rádio, né? Na TV, assistindo o Balanço Geral aí todos os dias. Tá sendo uma honra assim, gigantesca. E eu falo que eu sou muito agradecida por há 18 anos estar no meio. Porque é um meio que, assim, gira muito, não é um meio que você vai entrar, o porta em porta, eu fui muito de porta em porta, batendo em rádio, recebi muito não, né? Então, assim, não é simplesmente você só ficar ali em plataformas. Às vezes, se você tem vontade de trabalhar no rádio, mas será que eu só mando e-mail? Não, vai lá conhecer a rádio, enfim. Eu acho que é bacana receber os alunos. Seja cara de pau, pergunta. O não você já tem, né? Então, eu acho que essa oportunidade de você pelo menos conhecer, vivenciar, pegar contatos. E olha, nesse mundo o contato vale muito a pena, viu? Porque do jeito que gira, né? Às vezes o estagiário de hoje vai ser seu chefe de amanhã, né? Então, trate bem todo mundo e é isso aí. Obrigado. Imagina, obrigada a você, Vanderlei.